querido. Aqui é o Bispo André. Prazer mais uma vez compartilhar com você uma pequena reflexão com base nessa nossa jornada de leitura bíblica nesse ano. E nós estamos num momento muito interessante, muito importante da nossa leitura, encerrando o livro de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como narrado e escrito por Lucas. Lucas, que embora não fosse um discípulo direto de Jesus, era da mesma época e ele se interessou em trazer um relato mais detalhado possível sobre a vida, sobre o ministério, sobre a missão do Senhor Jesus, chegando agora nos seus dois últimos capítulos, capítulo 23 e 24, com a narrativa da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus. Definitivamente, o clímax, o momento máximo dessa história e o momento mais relevante e significativo de todos para todo mundo, para toda a raça humana. Toda a nossa vida tem como o acontecimento principal esse evento, o evento da morte e também, principalmente, o evento da ressurreição do Senhor Jesus. Não apenas a minha vida, não apenas a sua vida, mas a vida de cada pessoa que existe, já existiu e vai existir nesse mundo. Então, com certeza, é uma leitura fascinante, maravilhosa e verdadeira. Quero convidar você a perceber na leitura como nós estamos nessa história, como você e eu aparecemos também nessa história. Se eu e você estivéssemos lá no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, nós estaríamos no meio do povo e nós teríamos que escolher a nossa posição. A grande maioria do povo, como ele é observado através de Lucas, através das pessoas que estavam lá naquele tempo, foi um povo que não sabia quem Jesus era de fato, não sabia exatamente qual era a sua missão e concordavam uns com os outros que Jesus deveria sim ser crucificado e morto. Talvez outros não, mas nós, se estivéssemos no meio do povo, seríamos considerados também, como o próprio Senhor Jesus diz, aqueles que não sabem o que fazem. Há um momento muito interessante onde Pilatos sugere a troca, a substituição de Jesus por um outro prisioneiro. Eles têm Barrabás, que a Bíblia diz que foi preso por insurreição e por assassinato, ou seja, um pecador que todo mundo sabia que era realmente pecador. E Pilatos traz Barrabás e diz, um desses dois vocês podem libertar hoje. E eles escolhem libertar o pecador e não o justo. Você conhece a história. Nesse momento eu queria que você soubesse e pensasse, porque embora você não tenha talvez cometido os mesmos pecados de Barrabás, a Bíblia diz que todos pecaram, estão na mesma condição. Então eu sou Barrabás e você também. Aquele que foi liberto, aquele que embora pecador, aquele que embora acusado e verdadeiramente condenado pelos seus crimes, foi liberto, foi absolvido e no nosso lugar pagou o preço, pagou a pena aquele que era inocente. O Senhor Jesus, ele vai até a cruz, substituindo todos os pecadores, inclusive Barrabás. E na cruz ele é também ali colocado no meio de outros dois, talvez assassinos, talvez pessoas que cometiam crimes bem graves, eram crucificados para servirem de exemplo para outros. E ali estão aqueles dois homens, também você talvez conheça, esteja familiarizado com a história. Um deles profundamente irritado, frustrado e com todas as dores que ele poderia estar sentindo, ele insulta Jesus, dizendo, se você é quem você diz que é, por que você não se salva e nos salva também? Que frase! Jesus não poderia fazer as duas coisas. Se ele se salvasse, e ele podia fazer isso, sendo todo poderoso, se Jesus se salvasse, ele não poderia salvar os outros. Mas Jesus está ali e ele não responde àquele criminoso, mas ele está salvando a toda a humanidade naquele momento.
Do outro lado tem um outro criminoso que repudia aquelas palavras e diz: olha, nós merecemos, nós devemos pagar pelo que nós fizemos, mas você deveria respeitar esse homem que está pagando por algo que ele não fez. Mais uma vez, fica essa analogia tão forte de um momento muito marcante e mais uma vez, um momento que realmente aconteceu, não é apenas uma história que a gente ouve, mas é uma realidade, onde alguém inocente está morrendo, está pagando o preço por outros que são culpados, que mereciam a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus por Jesus, porque eu e você, que merecíamos o salário do pecado, não vamos recebê-lo, não vamos morrer porque alguém morreu em nosso lugar. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. E essa história lindíssima, nesse momento, termina com o véu do santuário sendo rasgado e Jesus exclamando em alta voz: está pago, está consumado. Eu e você também conhecemos bem essa história. E ela poderia terminar aí e nos dar a impressão de que o preço foi pago, de que o cordeiro que foi morto nos lavou dos nossos pecados. Mas a história não estaria completa e perfeitamente completa se no terceiro dia, naquele domingo, o Senhor Jesus não completasse a sua obra vencendo a morte de uma vez por todas. E ele já havia profetizado, muitos já haviam profetizado. Jesus não é encontrado naquela tumba pelas mulheres, as pessoas não acreditam nelas. Naquela época, o testemunho de mulheres não era levado em conta. Interessante isso. Ainda assim, Jesus e Deus, na sua maravilhosa soberania, permitiu que as primeiras pessoas que noticiassem fossem as mulheres. Jesus estava sempre valorizando as mulheres. E elas veem o que aconteceu e contam, e Pedro volta lá e confirma que realmente não tem ninguém na tumba. Mas está todo mundo muito confuso, está todo mundo tentando entender como isso seria possível. E Jesus aparece para 2 homens em Emaús, no caminho para Emaús. E é uma história linda, onde Jesus fala sobre ele mesmo para abrir os olhos deles. Olha, tudo que aconteceu com o Messias, comigo, aconteceu porque havia sido profetizado. E a Bíblia diz que desde Moisés, ou seja, desde o início da minha e da sua Bíblia, ele vai contando tudo que as escrituras dos judeus diziam, falavam a respeito dele mesmo. E no final das contas, quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem e de uma maneira sobrenatural Jesus sai, Jesus vai embora. E eles ficam só pensando, era ele o tempo todo, e nosso coração ardia. E ele aparece aos discípulos, todo mundo está tentando entender o que aconteceu, mas eles chegam a essa conclusão: nós o vimos morto naquela cruz, e agora é ele mesmo que está aqui, vivo, carregando até mesmo as marcas dos cravos. É ele mesmo, é o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E à vista de todos esses homens e de muitos outros, Jesus é assunto aos céus. Jesus é o único homem que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu, nos dando a certeza e a esperança de que é isso que ele veio trazer para cada um de nós, quando ele nos torna filhos de Deus, semelhantes a ele, quando ele carrega a nossa morte e nos dá a sua vida. Ele nos dá também uma vida que não tem fim. Se você está em Jesus, se você está em Cristo, você é uma nova criatura e você vai viver eternamente com ele. Você pode ter essa confiança de que há uma ressurreição para você e você vai viver eternamente com o Senhor. Eu oro para que esse dia seja um dia maravilhoso, marcante na sua vida, que você aproveite a oportunidade dessa leitura e faça esse memorial, faça essa lembrança da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Se você quiser, na sua própria casa, preparar uma pequena ceia para você e agradecer ao Senhor Jesus, isso vai ser muito bom. E eu tenho certeza que vai te aproximar ainda mais dessa verdade maravilhosa. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e graças a Deus pela ressurreição e pela vida eterna. Deus te abençoe.